E aí, pessoal, está começando mais um episódio do Entre Pautas, o seu podcast sobre o mundo do entretenimento. Quem apresentar este podcast sou eu, Alexandre Labella. E antes de começarmos o assunto, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e deixar o like no vídeo. Para quem nos ouve no Spotify, não esquece de seguir a gente e nos avaliar na plataforma. Aqui também, para quem acompanha no Spotify, eu vou deixar uma enquetezinha surpresa aí embaixo, só rolar a tela para baixo que vocês vão ver uma enquete interessante. Agora, vamos para o assunto do podcast, que nesta edição vai ser sobre livros que viraram filmes. Para falar comigo, o Percy Jackson em pessoa. Dudu. Ô louco. Olá, ouvintes do Entre Pautas Podcast. Estamos aí, né? Eu, como um grande representante e defensor do Percy Jackson, irei falar sobre o nosso semideus aqui, neste lindo episódio. Ilustre! Quem está aqui também é ele, o hater dos filmes de Harry Potter. Ufo. E isso é mentira. Eu sou um crítico, mas eu vi muito eles e eu gosto de alguns deles, então isso não é verdade. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Eu sei que vocês estão muito felizes porque o time de vocês está invicto em 2025. E no caso, os meus dois times estão. E aí, galera, que tá falando aqui é o Cadu, moleque zica mesmo. Mas vamos gravar a cara do senhor Macari. Eu tenho dois, tá? Me respeita. O Ale também tem. E aí, qual é? Mas não tá invicto, né? Não tá invicto. É uma merda. Acho que essa merda aí, porra. E vamos hoje proporcionar pra vocês grandes debates sobre os dois filmes de Percy Jackson. Temos aqui também o homem que já leu de tudo e assistiu de tudo e que depois de 2 episódios longe está de volta. Doutor Macari. Saudações, meus amigos. Tamo aí, né? Eu tive foda porque eu tava lendo, né? Então tem que ler, ver filmes, né? É profissional, né? Esse cara fica só gravando podcast, né? O negócio fica meio... É uma bozeira, hein? falando, né? E por último, mas não menos importante, um cara que já foi muitas vezes mencionado nesse podcast, talvez o mais citado depois de Felipe Cabello, que também esse título do Felipe Cabello ainda não foi tirado, né? Pedrinho. Primeiramente, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes desse grande podcast Entre Pautas. Agradecer o convite aí. Tenho a honra de participar de um dos melhores podcasts de cinema do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Cara, que isso, cara? Acabou o podcast, corta. Não dá, eu não... O cara tá cavando uma vaga aí de convidado oficial, né, cara? Eu sempre digo que vai sair em off, pra nós apenas, um episódio que a gente vai ranquear os convidados entre pautas. E esse a gente já tá querendo se colocar no topo da lista. E vale ressaltar, né? Hoje, neste episódio, nós gabaritamos o grupo Cetisme 2015-2017 com a presença do Pedrinho. Todos os presentes. Uhum. Ives, Arthur, vulgo Tata, Pedrinho e Cabelo. Fechou tudo. Todos. O Little Peter e o Hair. Essa foi muito engraçada, eu sei. Bom, como eu falei no início, este podcast é sobre livros adaptados para filmes. E por que este podcast está saindo agora? Até o pessoal que está ouvindo pode estar se perguntando, porque teve um de adaptações de jogos, tá tendo de adaptações de livros, e logo depois ainda vai ter o Minecraft, que é uma adaptação de um jogo. Só queria explicar pro público que isso não foi intencional. A gente colocou adaptações de games por causa do filme do Minecraft, e no dia que esse episódio está saindo, é o dia do livro no Brasil, que é o dia 24... Deixa eu confirmar aqui. É o dia 23 de abril. Então é por isso que a gente tá aí... E lá vamos nós! Aproveitando um pouco do que a gente falou no último episódio, no episódio 31, que é o Adaptações de Games, a gente conversou muito sobre o que é adaptar, a situação de adaptar e a questão de como adaptar games não é recente, mas é bem mais recente do que adaptar livro, né? Que desde o início do cinema a gente vê aparecendo adaptações
E eu queria começar com o Pedrinho, como a gente sempre começa pelos nossos queridos convidados. O que... Antes de perguntar a gente entrar em cada um de filmes e sagas, né? Pra ser um negócio mais orgânico. Pedrinho, tu que é um grande fã de Duna, como eu já falei na introdução. O que tu acha? É uma pergunta que eu fiz no outro podcast, eu vou fazer nesse aqui também. O Eduardo já tá rindo, eu não vou hatear a Duna. Eu vou perguntar o que ele acha que é mais fácil, não sei, mas talvez o que seja mais complexo é criar um roteiro original, um roteiro do zero, ou adaptar uma obra, que no caso agora é a literatura, né? Tu que, como grande fã de Duna, que tu acha, se quiser falar também um pouquinho, traçar com as adaptações de Duna, que eu sei que tu leu. O Alexandre, né, fala que é um grande hater de Duna, mas no último episódio que ele discute um cabelo, ele se abriu, né? Elogiou Duna como viu novamente, um grande filme, mas vamos partir desse princípio. Então, já tratado aqui Tá, né? ano passado, quando lançou o grande filme Duna Parte 2, né? Injustiçado nas premiações, me deu a motivação aí pra eu comprar o grande livro do Frank Herbert, tanto o livro Duna Parte 1, acabar e comprar o livro Duna Messias, né? Que é a continuação aí no filme que não saiu. Assim, é uma pergunta complicada, né? Saber se o que é mais fácil criar uma obra original ou adaptar uma obra. Mas lendo o material de Duna, já trazendo para esse lado da pergunta, eu acho que é um papel muito difícil adaptar essa obra aí do Frank Herbert. Ainda mais num filme, ou nesse caso em 2 filmes, que a gente tem 5 horas, talvez, de tela, para trazer 600, 700 páginas de livro, e um livro que é bem, bem complexo. É um livro que muita gente diz que inspira Game of Thrones, inspira algumas outras sagas aí que falam sobre política, e traz uma política interespacial com vários, vamos dizer, vários peões aí políticos, seja Bene Gesserit, seja a Guilda, seja o Império. E eu acho que adaptar essa obra seria muito difícil, principalmente um filme de 2 horas. Talvez numa série, eu vejo que adaptar Duna numa série seria um pouco mais simples, né? Talvez mais fácil, com mais tempo de tela. Talvez só o problema seria o orçamento. Pode ser. Aí tá Game of Thrones, né? Que começou com um orçamento relativamente baixo e depois foi crescendo e chegou a ser mais de 10 milhões por episódio. Exatamente. E aí eu vejo que o Denis, né, o grande diretor, Denis, ele faz um bom papel porque ele simplifica muito. Ele faz uma obra adaptada, porém ele, no primeiro filme, principalmente, ele não traz todo esse contexto externo. Uma pessoa que vê, por exemplo, o primeiro filme de Duna e não pega nada do material base por lá, não vai saber que se trata de um drama político interplanetário e etc. Então eu acho que eu acharia mais difícil adaptar um livro, respondendo a pergunta, porque tu já tem o material base, tu tem uma expectativa que tu tem que atender, mas eu vejo que aí em muitas obras, e principalmente no lado de Duna, simplificando essa adaptação, a gente consegue fazer o bom papel. Eu não gosto muito de comparar se o livro é melhor que o filme, ou se o filme é melhor que o livro, mas são obras diferentes, cada uma tem, acho que, suas valências, e cada uma tem os seus defeitos aí. Outro cara aí que não gosta de comparar filmes e livros é o Doutor, né? E até pra passar pra ele, também perguntando, porque eu já tive essa conversa com o Doutor, mas vamos explicitar aqui no podcast, né? E eu gostei, viu, Pedrinho? Porque no último podcast do The Games, meio que eu acho que a maioria achou que era mais fácil adaptar. E tudo bem, outra... Mas é uma coisa parecida, né? O livro e também a questão do game. E também lembrar, né? Tu falou sobre algumas diferenças que o Denis colocou nos filmes. É que são adaptações, né? Eu acho que isso tem muito... que as pessoas têm essa dificuldade de entender. Elas querem uma repetição exatamente igual como tá ali. E não dá pra fazer isso, né? A gente sabe que não dá pra fazer isso. E, doutor, passar pra ti agora. Fazer essa pergunta pra ti também. O que tu acha mais difícil, não, mas mais complexo, né? Pra gente tentar pensar isso. Adaptar uma obra ou criar um roteiro original. Bom, saudar o Pedro. É um prazer estar aí conversando contigo pela primeira vez também. Cara, eu concordo com o Pedro, assim, essa questão de comparar ou de dar valências para artes distintas é uma falta de, digamos, é uma falta de
eu acho que é injusto. Eu achei que tu ia né, falar com, falta de honestidade intelectual, cara. Eu achei que tu ia pesar. Eu ia pesar, mas deixa assim. Eu acho que é injusto com o cinema, principalmente, porque a gente está falando de uma obra que é uma adaptação, certo? Ela não é uma cópia da obra literária. Ela, portanto, tem as suas liberdades, as suas valências, as suas próprias questões de linguagem, que a literatura, por exemplo, tem outras. Né? Então, a literatura tem uma construção que, né, se formata, se estrutura, e que o cinema faz de uma outra forma. Por exemplo, eu sempre penso muito na questão da emoção, né? O último filme que era uma adaptação de literatura e que eu me emocionei muito lendo foi o Reformatório Níquel. Né? Eu li o livro antes do filme. E eu li com a minha esposa, com a Melissa, né? E aí, quando a gente leu, assim, chegou uma parte do livro que a gente não conseguia mais ler um pro outro, porque a voz embargava de uma forma tal que não saía mais nada. E no filme, com o uso de trilha sonora, com o uso de plano, posicionamento de câmera, perspectiva, que é diferente do livro, por exemplo, a emoção não chegou a esse ponto, né? Mas eu achei uma adaptação tão assim, tão incrível do ponto de vista de como que pega-se uma obra consagrada, difícil de se adaptar, e se faz com uma ideia do uso completo da linguagem cinematográfica, que eu achei assim, é tão injusto não ter vencido nenhum Oscar esse filme, né? Que eu achava que para roteiro, por exemplo, seria um ponto que essa obra mereceria. Então, assim, isso para citar o livro mais recente que eu li e do filme, né, que adaptou ele. Mas eu penso, assim, ó, sinceramente, que não existe, não tem como medir também o que é mais difícil, né? Se adaptar ou se é escrever uma obra do zero. Porque mesmo escrevendo uma obra do zero, tu parte do pressuposto de ter uma certa condição orgânica do espaço-tempo que tu não vai poder fugir. Mesmo uma ficção científica, mesmo algo completamente fantástico, né? Tu pega lá os filmes do Miyazaki, por exemplo, né? Que tem um universo todo peculiar. E alguns são adaptações literárias, outros não, né? Mas todos criam esse mundo, esse universo, né? E aí eu olhando assim, eu fico pensando, o que seria mais difícil, né? O Miyazaki adaptar uma obra literária ou escrever uma obra original? Na verdade, para ele tanto faz, né? Para ele tanto faz, porque ele vai criar o universo da forma como ele acha mais possível dentro da arte dele. E eu penso exatamente dessa forma, né? Eu acho que não tem essa questão de mensurar o que é mais difícil. Talvez a gente possa pensar assim, ó, o Woody Allen, por exemplo, né? Ele escreve roteiros originais. Ponto. Né? O Woody Allen é melhor escrever partindo, né, do nada, do zero. Né? Já lá o Hitchcock, o próprio Martin Scorsese, eles adaptam livros. Então, para eles, é mais conveniente fazer esse tipo de trabalho. Então, eu penso que, né, existe arte para as duas formas e talvez a gente teria que experimentar, escrever uma obra do zero e adaptar uma obra para poder dizer exatamente o que é mais fácil, o que é mais Isso aí que o difícil, né? doutor falou é porque é novidades em breve, né? Vai ter o filme Entre Pautas, né? Acho que ficou claro isso, né? Baseado no podcast, né? Que isso, É isso. cara. E eu acho que eu já tinha. Passar pro Dudu e pro Cu falar também. Mas eu acho que vocês já tinham falado disso no último programa, né? Vocês já tinham comentado disso Bastante. daí. Sim. Bastante. Exatamente, eu acho que é isso, né? Vai de cada um mesmo, eu acho. Tipo, eu, por exemplo, não gostaria de fazer adaptado. Porque eu já teria que lidar, tipo assim, pensando eu pessoalmente, assim, né? Eu já teria que lidar desde o princípio do meu projeto com uma pressão
que eu acho que eu não me sentiria confortável pra tipo, E trabalhar com regras que não são tuas, tecnicamente, né? Porque é o universo de outra pessoa. que não são minhas. Tipo, beleza, eu posso ir lá e dirigir o Percy Jackson Maldição do Titã, né? O terceiro que da pariu. continuação. Só que, tipo assim, cara, apesar de eu ser um cara que lê o livro e tal, e vai ler de novo, tipo, eu tô jogando com um jogo que não é meu, né? É de mais de 1 milhão de pessoas, sabe? É a mesma coisa pra livros que eu não li, ou livros que eu já li e que não são Percy Jackson. Mas, tipo assim, eu não ia ficar confortável, tá ligado? Pra fazer esse projeto. Bom, tu sabe que isso que tu falou é muito verdade. Lidar com fã é muito difícil. Mas a obra que eu queria trazer é um exemplo que, pra mim, os produtores foram gênios em pegar e transformar em algo muito mais aprofundado, que é Shrek. Shrek é um livro infantil dos anos 90, bem mais simples, com bastante desenhos e tal, que o burro é um personagem terciário, quaternário, assim, faz uma breve aparição, segundo minhas pesquisas, podem estar erradas porque eu não li. E pelo que eu percebi aqui, dizem que o livro do Shrek, ele é uma história mais simples, de um ogro orgulhoso, que não tá nem aí que é feio, que encontra uma ogra que também é considerada feia e que é uma história que defende essa questão de que se dane as aparências e tal. E assim, os caras pegaram algo relativamente pequeno e transformaram no que eu considero uma das animações mais sensacionais que o Ocidente já viu. E eu acho que aí é um exemplo que, assim, eu ia ficar muito surpreso se tivesse tido ali em 2002, 2001, acho que é o primeiro, né? Uma baderna dos fãs do livro dos anos 90 reclamando. Eu acho que tem isso, né? Tem aquela coisa, às vezes coisas simples, um livro simples, um conto simples e tu expandir, né? Tanto que aí mistura com as experiências dos criadores da DreamWorks, que tinham rixa com a Disney, aí quer zoar os contos de fadas. Eu acho que tem toda essa mescla. Porque assim, ao mesmo tempo que tu tá falando dos fãs, tu também tá falando do autor da obra, né? E eu me lembrei disso agora que tu falou, Cufo, porque sempre me vem à mente a crítica que o Stephen King faz pro Iluminado do Stanley Kubrick, né? Que ele, assim, ó, ele é um detrator maior da própria obra que é adaptada do livro dele, né? Justamente porque o Kubrick, ele entende que o cinema, ele não é exatamente um reflexo exato da obra. Não, é uma leitura adaptada pela mente criativa para a linguagem cinematográfica de um determinado artista, né? Então é essa a imagem que muitas vezes alguns criadores podem ter em relação à sua própria obra, né? Por isso que muitos anos também o José Saramago, que é o único escritor em língua portuguesa que venceu o Prêmio Nobel, ele proibia que as obras dele fossem adaptadas para o cinema, até que algumas obras foram adaptadas, né? Que ele liberou os direitos, né? O próprio Fernando Meirelles dirigiu o Ensaio sobre a Cegueira, que é um grande filme, uma grande adaptação. Mas eu vejo que se a gente pegar a questão dos fãs, principalmente de uma literatura mais pop, vamos dizer assim, é claro que isso aí pode dar muito errado. Mas, pelo outro lado, isso vai gerar muito dinheiro, vai gerar muita tendência, né? Porque o Harry Potter, por exemplo, é uma tendência que se criou aí uma geração inteira. Sim. Né? E mais por conta dos filmes, né? Por causa dos filmes, exatamente. Né? E tem obras literárias que são adaptadas, que são redescobertas. O próprio Senhor dos Anéis é um caso desse. O próprio Duna, exatamente. O Duna, né, também. Então, assim, ó... Até porque Senhor dos Anéis também é muito antigo, né? Foi uma retomada muito forte. E, inclusive, esse é um que eu posso falar, porque eu li o Hobbit, depois a gente pode entrar nele. Esse era um que eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer uma adaptação consideravelmente diferente e muito top, sabe? E pra mim não foi o caso, porque pra mim foi puro mercenarismo que eles quiseram fazer, de estender pra uma trilogia. O doutor trouxe o Stephen King, né? Que Stephen King é chato pra caralho, né, velho? Essa é a real. Pô, que velho chato da porra. Aí... Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Você está impossível. Ficou entusiasmado demais. Sim, eu não me lembro agora qual filme que
que, tipo, ele ama a adaptação. Eu não me lembro, é um desses recentes da Netflix. Fiquei até Um curioso. desses recentes da Netflix aí, é que eu acho que aquele que... Jogo Perigoso? Eu acho que não é um jogo perigoso. O jogo... 1922. Cara, esse desgraçado tem muito troço escrito, né? Mas é o do Muito. campo lá, que ele se Muito. perde no meio do matagal. É o 1922. Cara, ele disse que gostou, esse filme é uma merda, né? Aí, claro, né? Aí tu tem que ler o livro pra ver Eu não gostei também. qual que é, né? Não gostei do filme, então. Mas é interessante pensar nessa coisa, né? De criar tendências, porque, por exemplo, um filme que eu vi recentemente, o Blade Runner, ele é adaptado do filme chamado... Do livro chamado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Aí tu pega... Esse é um livro que o Ridley Scott lá... Eu não foi o Ridley Scott. O Ridley Scott é escalado depois pra dirigir. Mas que a... Qual que é a produtora, doutor? Eu acho que é o Universal, não é? Warner, né? Warner, vai lá e compra os direitos, porque sei lá, porque nem era um livro tão famoso, e a partir dali cria uma repercussão absurda a partir do filme, né? Então tem esses livros, casos da literatura que talvez ninguém conheceria, né? É. Não, e esses livros eu acho que é o Philip S. Dick, né, que eu acho que é o autor do livro que deu origem ao Blade Se eu não me engano. ele, cara, ele, além de ter escrito o Blade Runner, ele escreveu outros livros de ficção científica que são famosos e que sempre teve, assim, legiões de fãs da literatura que foram pro cinema, entendeu? Então, quando o Blade Runner saiu, inclusive, foi um filme extremamente criticado também por parcela desses fãs que queriam um outro tipo de adaptação. Então, e quem estava errado, quem estava certo, né? Também aí vamos pegar, né? Bom, Blade Runner é uma obra que se tornou cult, né? E, claro, tem vários cortes, várias versões, versão de diretor, versão final, versão não sei o quê, né? Mas é uma obra que, independente da versão, eu acredito que ela tem essa disposição de a gente sempre poder ver o filme e remeter a esse livro. E ampliar o próprio universo do Blade Runner lendo o livro. É que nem o caso do Poderoso Chefão, né? Quem é que aqui leu o Poderoso Chefão? Né? Ninguém leu o Poderoso Chefão. Agora, os filmes, né? Então, tirando ali o Dudu, que não viu, né? E não vai ver, porque lá num outro podcast ele disse que, né, podia deletar, né? Deletou. Eu entendi a referência. Então, assim, ó, né? O que a gente faz, né? A gente lê, a gente vê os filmes e a partir daquilo ali gera um interesse para tu buscar uma obra literária. Eu acho que o cinema ele proporciona muito isso para a literatura. Principalmente literaturas que não são literaturas best-sellers, né? Então, estou falando de literatura, a chamada alta literatura, né? Que vale lá para esses livros, né? E também vale para os livros do Oliver Twist, livros de Charles Dickens, né, do Victor Hugo, enfim. Né? Eu acho até que hoje, acho que é uma tendência a mais da nossa sociedade ler menos livros e assistir mais filmes. Acho que ler menos livros já é mais normal, a pessoa fica mais celular, tem outras interações. E acho que o cinema hoje traz esse papel de apresentar uma obra, talvez gerar um interesse e fazer o contrário, talvez, do que no passado era. Que era um livro gerar um interesse para fazer um filme. Acredito que hoje, com talvez essa diminuição da leitura, mudança do comportamento, o filme traz muito mais interesse a gente ver um filme e depois ir procurar a obra. Eu trago como exemplo, por exemplo, agora Ainda Estou Aqui, né? Que eu não conhecia o livro do Marcelo Rubens Paiva, por exemplo. Uhum. E vendo o filme, dá interesse a gente ir atrás, pesquisar, ler um pouco mais. É uma tendência que eu acho que é um bom ponto aí que o doutor trouxe pra gente. Reforçando isso, que as pessoas estão lendo cada vez menos, né? Não só pelos filmes, mas porque as séries também são um fenômeno absurdo. Tu vê que realmente chegou ao ponto de até jogos de videogame estarem recebendo várias adaptações para o cinema. E assim, eu não tô dizendo que os livros estão ficando para trás, até porque teve o Mickey 17 esse ano já. Mas tu vê que realmente é uma sociedade que está cada vez lendo menos e isso é muito perigoso. Eu acho que essa questão da literatura adaptada até, pelo menos num futuro aí, eu acho que é muito difícil de acabar, né? Porque tá sempre, todo ano, tem muito livro que é adaptado e... Sim. E eu acho que é isso, até ia comentar, né? Eu, com o meu profissionalismo máximo, eu nunca vi
até onde eu sei, fora contos infantis, eu nunca vi um filme que eu tinha lido o livro antes, que é adaptado. Por exemplo, eu nunca... Todos aqui já leram aí Percy Jackson, Duna, o Doutor, aí, alguns que ele deve ter lido. Eu nunca li, então... Pelo menos, eu não sei o Cufo, mas eu, pelo menos, assisti o Percy Jackson, o filme me fez ler o livro. Claro, com certeza. Eu vi no cinema, achei bem legal e futuramente quis ler. Assim como eu era muito fã dos filmes de Harry Potter quando criança, e o meu pai me falou que ia sair um filme parecido no cinema com o mesmo diretor, e daí a gente foi ver, quando meu pai morava lá em Salvador, e eu gostei. Quando eu terminei de ler os livros do Harry Potter lá pelo 8º, 9º ano, fiquei órfão e fui pro Percy Jackson e fui muito feliz também. Então, teve essa grande influência. Um que eu tô fazendo esse processo, e comecei, na verdade, hoje o processo contrário de ler o livro e depois assistir o filme, é o Laranja Mecânica. Aí. Comecei a ler hoje. Olha comecei só. a ler, inclusive um abraço pro Pedro, meu cunhado, que me deu o Laranja Mecânica. Eu comecei a ler hoje o Laranja Mecânica e só vou, tipo, assistir o filme depois que eu terminar. Tá ligado? Sim. Tô lá aquele caos que é essa experiência de ler o Laranja Mecânica, que tu lê três palavras, daí tu vai lá atrás e entender o que aquela palavra significa e volta, né? Mas enfim, faz parte, é o processo. Tem a teoria que é melhor tu não ler o final, né? Vamos dizer, o dicionário, pra tu tentar viver a experiência sem tu saber o que os caras estão falando, né? Pelo menos. Pois é, eu tô começando a andar por esse caminho. Tanto é que na edição que eu tenho. Vou até pegar aqui rapidinho. 2000 anos depois. Essa é a edição que eu tenho, essa daqui, ó. É a mesma que eu E tenho. daí ela tem, tipo, um aviso ao leitor, que daí ela fala isso que o Pedrinho tá dizendo. É bem curtinho. E tem uma parte, cara, que eles contam como, que eu até li, o prefácio e depois uma nota sobre a tradução brasileira, que eles contam sobre o estudo para fazer a tradução da língua Nadsat para português, tá ligado? Porque... Meu Deus do céu. Essa gente inventa cada coisa. Sim, porque, tipo, o cara lá criou um dialeto, né? Acho que se eu não me engano, é Irlanda? É Irlanda? Posso estar errado? Não, não faço ideia. Não lembro agora. Mas enfim, ele cria um dialeto lá da região onde se conta a história, e daí ele passa esse dialeto pro inglês, né? Adapta pro inglês. Daí tu tem que a tradução brasileira tem que traduzir tanto o inglês, né? Quanto o dialeto que tá traduzido do dialeto para inglês, e daí eles têm que fazer algo semelhante com o português. Sabe? Doideira. Sabe que enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, né, que essa questão de adaptar, e também vocês tinham falado de fãs e coisa, mas é muito complexo. É que tá, perguntar pra vocês, né, como eu acabei de falar que eu não tinha lido nada que foi adaptado, é complicado também tu tirar essa expectativa, né, por exemplo, tu vai, imagina um cara que lê Harry Potter desde sempre, e aí ele vai ver o filme, tudo bem que talvez Harry Potter seja um exemplo difícil, porque quando os livros fizeram sucesso, não demorou tanto tempo até adaptarem. Então, tipo, ali já surtiu um... Foram 4 anos. Então já surtiu um boom. Mas, sei lá, Senhor dos Anéis. É que Senhor dos Anéis é uma adaptação do caralho, né? Daí é foda. Só Hobbit, por exemplo. Mas, não. Mas o Senhor dos Anéis é bom, porque o Senhor dos Anéis é bem diferente. E tem a galera que não é tão chegada pelo fato de ser bem diferente. E é isso que eu digo, tipo assim, é muito complicado. Eu não tenho como falar, porque como eu disse, eu não tenho esse lugar de fala, mas por mais que a gente venha aqui, a gente fale, o doutor falou, o Pedrinho falou, que não são as mesmas coisas, são obras diferentes. Tem a mesma ideia, o mesmo universo, mas são linguagens completamente diferentes. Mas eu acho muito difícil, assim, tu te associar. Aí quando tu mistura com fã, né? Fanboy, temos aqui fanboy do MCU, de Percy Jackson, enfim. Tipo, cara, é muito difícil tu conseguir separar a tua expectativa do que tá sendo produzido. Por exemplo, tô pulando aqui pra séries, mas, por exemplo, o The Last of Us saiu o primeiro episódio, tem uma gurizada puta porque algo apareceu antes do que aparece no jogo, sabe? Cara, é uma série, né? É uma série. Ainda falando do The Last of Us, a gente tá na 2ª temporada e todo dia eu vejo algum post criticando a Bella Ramsey porque ela não parece as pessoas criticam a aparência, agora estão criticando, né, a aparência da Ellie. Eu já critiquei muito a aparência em outros casos, tá? Mas nesse aí eu acho, assim, indiscutível. Inclusive, eu tô num hiperfoco de Mortal Kombat e descobri que o último jogo que saiu transformaram 2 personagens principais em mulheres. Fiquei de cara, porque pra mim já tinha uma coisa construída e Mortal Kombat já tem ótimos personagens mulheres. Mas nesse caso da Bella Ramsey eu não consigo aceitar.
Bom, agora partindo para as obras em si, eu queria perguntar um negócio pro Pedrinho, que é leitor de Duna, né? E o que eu ia perguntar é o seguinte, tu falou antes da dificuldade que seria adaptar o livro, e eu queria te perguntar, o que eu vejo muito na internet, o pessoal que leu Duna, enfim, que é que até o Denis fazer os filmes que ele fez, se dizia que era impossível adaptar Duna, né? Para algo de além de ser bom, ser comercialmente rentável, né? Que pessoas vão ver. Tanto que teve o Duna lá do passado do David Lynch, David Lynch, né? David Lynch. Então, que já não fez tanto sucesso, foi criticado. Eu queria te perguntar o porquê disso, por que Duna tem esse... Se tu já pensou sobre isso, por que Duna tinha essa coisa de ser quase impossível de adaptar? Tu falou um pouquinho também dos méritos do Denis, mas eu queria que tu comentasse mais específico quais são esses méritos do Denis, assim, de trazer essa obra gigante para as telas de cinema. Então, como tu comentou, já tiveram 2 filmes, né, de Duna antes do Denis. Então teve esse mais famoso e tem outro que acho que é de alguma empresa dessa que faz documentário nos Estados Unidos, não sei se... Tipo o History Channel da vida, não vou lembrar qual que é o... Tu tá qual que é o falando canal. do Duna do Alejandro Jodorowsky? Eu acho que é. Que não foi uma obra que não terminou. Ela não foi lançada e fizeram um documentário sobre essa impossibilidade do lançamento do Duna do Jodorowsky. Exatamente. Então, a gente pega lá o primeiro filme, o livro, né, tem 600, 700 páginas, estou até aqui com ele, deixa eu confirmar quantas páginas que ele tem. Tem 670 páginas, até onde começa, vamos dizer, o dicionário dele, que ele vai explicando os termos. O filme, o original, ele tenta adaptar tudo isso num filme só, né? E como eu comentei anteriormente, ele tem uma introdução que traz uma situação política que fala sobre um mundo interplanetário 10 mil anos após uma guerra contra as máquinas inteligentes ou contra a famosa IA, né, o que talvez a gente vai enfrentar aí no futuro, mas falando sobre isso, e falando como o ser humano venceu e se organizou pós essa guerra aí, sem ter essas máquinas pensantes que ele chama, né. E aí ele traz toda uma estrutura onde tem um imperador, um império, os planetas que são os feudos planetários, né, que fazem parte desse império, e outras componentes que são responsáveis por viagem interespacial, entre outras, aí vamos dizer, peões políticos que falam. E o livro ele começa a ser muito pesado politicamente na primeira metade dele, que é o que representa o primeiro filme. Então, eu tava dando uma olhada aqui, agora quando eu cheguei do trabalho, antes de começar o podcast, até a página 200, 250, ainda não aconteceu aquele ataque que acontece no primeiro filme, onde os Harkonnen tomam o poder ali no planeta Arrakis, né? Então não tem aquele golpe do Estado em cima dos Atreides. Começa lá explicando como é que é a ordem política, começa explicando como que era a vida do Paul lá no planeta deles. Aí fala todo o processo de mudança, o que motivou, se poderia ter uma traição ou não ter uma traição, se isso era um movimento político do Imperador para atrair eles. E tem uma cena que é muito marcante, que eu lembro quando eu vi o Duna 1, eu fui correndo ver o vídeo do Dali Nogari, né? Grande estrela móvel do Entre Pautas. Sócio do Entre Pautas. É mentira! E também o podcast lá do Enquadrando, né? Que é uma cena de um jantar, que é o primeiro jantar quando a família aí do Paul chega em Arrakis, eles dão um jantar aí para trazer alguns membros aí da alta sociedade. Essa cena do jantar, ela tem umas 60 páginas no livro só de diálogo. Pô, acho que fazer uma adaptação trazendo isso pra uma pessoa que não conhece o universo e tentar fazer um estilo blockbuster, acho que tiraria completamente o foco. Então ele é um livro que ele é muito denso político, como eu falei. Quem vê Game of Thrones, ele acaba sendo meio parecido com Game of Thrones, talvez um pouco ali Conclave, trazendo pro último Oscar, traz esse tema político, essas intrigas no bastidor, e tentar fazer um blockbuster para atingir um grande público sobre isso, acho que é o que torna ele, vamos dizer, inadaptável. O grande trabalho, na minha visão, aí que o Denis faz no primeiro filme é que ele apresenta isso de forma rápida. Ele mostra ali o que tem um planeta, mostra que a especiaria é importante, traz o povo e já traz o conflito. Então ele não entra tanto nesses detalhes, talvez deixe os fãs aí que se apaixonaram por Duna, por essa parte política um pouco irritados, mas ele simplifica bastante isso sem tirar essa essência
falar sobre uma profecia, sobre como a Porque tu tem a desinformação... experiência ao contrário, né? Tipo, quando Exatamente. tu viu o filme e tu vai ler o livro, tu tem outra perspectiva, né? E eu trago sempre com Game of Thrones, né? Eu já fui citado nesse podcast aí pelo Eduardo como um cara que olhava Game of Thrones no trabalho, na Eu lembro disso. bolsa. Essas críticas aí, né, Que tu, falsas. que tu ama Zohan. Não, isso é verdade, isso é verdade. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E aí tu vê eu lembro de eu assistindo o primeiro, o segundo episódio de Game of Thrones, eu tava perdido. Tu não sabia quem era irmão de quem. Imagina tu passar isso por uma experiência de 2 horas no cinema querendo fazer um blockbuster. Exatamente. E é isso que eu ia falar, só pra complementar que tu falou e ficou batendo na minha cabeça o macaquinho querendo dizer isso. Cara, o Denis fez um muito bom trabalho, numa coisa muito complexa. Mas talvez tivesse ficado ainda mais acessível para o espectador que não conhecia, tivesse vindo em formato de série. Até para ter todo esse desenvolvimento, né, do universo, a gente ia, assim, entrar de cabeça e assim, tá muito mais familiarizado com tudo. Isso que tu falou acontece com todo mundo que vê Game of Thrones. São muitos personagens, tu não entende por que um tem tal relação com o outro e tal. Tá acontecendo a trama da Daenerys ao mesmo tempo que tá o pessoal indo pra neve lá do norte. E o que acontece, cara, é que eu esqueci o que eu ia falar. Pode continuar aí. Cara, o que eu ia dizer, talvez até... Lembrei, já é que quando deixa... tu reassiste... Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Quando tu reassiste depois e tu já sabe onde vai tudo acontecer, tu vê como aquilo tá bem desenvolvido e bem escrito, e daí tu fica, porra, realmente é um universo muito bem contado, a gente só não sabia ainda. E eu acho que isso ia fazer muito bem pra Duna. Ia deixar mais amigável, assim, pra pessoa que tá entrando. Eu fazendo o processo contrário, eu consigo sentir essa mesma coisa do Game of Thrones. Eu consegui, vamos supor, entender um pouco mais a história. Eu acho que se eu começasse lendo o livro, sem nunca ter visto nada televisionado ou alguma coisa sobre o livro, eu ficaria perdido. Até o Timóteo, né, o grande ator aí que o Eduardo é fã, ele fala que leu Duna 3 vezes para se preparar pro papel e foi entender só na terceira. Profissional demais. Então ele foi entender só na terceira. Então, imagina a gente leigo aí, né, sem tempo, não tá lendo pro trabalho, a gente ficaria... A gente que não é o Michael Jordan no cinema, a gente estaria apanhando bastante. Cara, mas é que tá, né? Tu ganhando umas milhas aí, dá pra ler 3 vezes Duna, né? Não precisa tá pegando ônibus, o FSM, faixa velha, enfim. Mas o que eu ia dizer é que quando tu comentou, tu citou... Foi citado Game of Thrones, que esse é um que eu tenho todos os livros, não li, enfim. Mas o que eu ia dizer é que eu tenho uma dificuldade, até nessa experiência, eu também perguntando pro Dudu e pro Kuf, que não sei o Kuf, né, mas que viram... Tu viu também, né, Kuf, depois tu leu, né? Eu vi primeiro Jackson. eu acho que eu tinha visto até o segundo filme antes de ler. O meu único caso, só pra dizer isso, o único caso que eu li um livro antes de ver o filme é o Misery, do Stephen King, que foi traduzido como Louco Obsessão. Mas de resto, eu acho que sempre vi os filmes primeiro. Não, Hobbit também, pode falar. O que eu ia perguntar é que, por exemplo, Game of Thrones, o Pedrinho, tu leu, né, Pedrinho? Até o terceiro livro, eu tô lendo o primeiro de novo, porque eu parei de ler, né, por questões de trabalho, eu quero retomar a leitura e é o único livro que eu tenho em casa que eu posso dar sequência depois, então eu tô lendo ele de novo, tô acabando o primeiro. O que eu ia falar dessa questão, eu sei que a gente ia falar dos adaptados pra filmes, mas eu tenho uma dificuldade nisso daí, porque eu sou doente por Game of Thrones, comprei todos os livros que tem, não só os especiais aí, que é R$300 daí, não também, né? Mas quando eu comecei a ler o primeiro, que é o Guerra dos Tronos, eu não consegui, porque eles adaptaram, assim, é muito parecido. Os diálogos são muito parecidos, é tudo... E talvez... seja essa a contrapartida dessas adaptações que são extremamente fiéis, né? Tu vê um filme, sei lá, eu vi, por exemplo, mais de uma vez Game of Thrones, então quando eu fui ler o livro, cara, eu sabia os diálogos, assim, eu já sabia como ia se guiar a trama, né? Mas, e aí isso me impediu de ler o livro, até não... é interessante ver que vocês leram, os guris aí leram Percy Jackson, tu leu Duna, e é interessante ver por essa perspectiva. Tu não... Perguntar pra ti, Dudu, como é que é essa questão com o Percy Jackson? É muito parecido?
ou tem muitas diferenças? Eu sei que a gente... Eu juro que eu não tenho piada nenhuma falando dos filmes do Percy Jackson aqui, que eu sei que são ruins. Mas eu quero dizer, quais que são as diferenças, e o Kufo pode complementar junto, o que faz os livros serem tão bons pra filmes tão ruins? Eu tenho um desafio até pra fazer contigo, Dudu, que é o seguinte... Elencar todas as diferenças. Não. Eu queria ver isso de ti, porque eu queria estar com fresco na memória a série, que eu só vi uma vez, o filme eu vi várias vezes quando criança, mas enfim. O que tu destaca que é melhor no filme do que na série, pra gente entender algo que talvez tenha ficado diferente, porque como a série é muito parecida com o livro, é algo que ficaria diferente, porém, na tua concepção bacana. Os livros são quantos livros e qual o tamanho? Já fala isso aí junto, que eu acho interessante. São 5 de 200 a 400 páginas e tá tendo as sequências agora. O Mar de Monstros, que eu terminei de ler faz pouco tempo, são 285 É o menor. páginas. O Ladrão de Raios eu não lembro. Eu acho que é O mais. Ladrão é o maior, é umas 400 e pouco. 300, 400, aí o resto também acho que é mais que isso. Mas são 5 livros originais, entre aspas, assim, mas nos últimos 2 anos eles lançaram mais 2 continuações. Cara, a questão da adaptação de Percy Jackson é a seguinte, cara, pro filme, tá? O primeiro filme, ele tem um ritmo legal, assim, de filme de aventura dos anos 2000. Só que, beleza, a gente entra naquela questão de adaptações, assim, e tal, que é, tipo, essa questão da fidelidade mesmo. Tu tem que tirar coisas e tu tem que colocar coisas para que seja mais fluido, digamos assim, o teu filme. Mas o filme do Percy Jackson não é fiel ao livro, o Ladrão de Raios, no caso, né? Não é fiel ao livro, mas ele é um bom filme. Cara, ele é um filme bem mediano, assim, sabe? Tipo assim, eu que gosto, o Kufo acho que concorda comigo, tipo, nós dois, o Pedrinho, eu não sei qual que é a opinião dele. Eu lembro, o Pedrinho não acha tão mediano, não, ele acha mais ruim, eu acho. O que é o Ladrão de Raios? O filme, eu tava vendo o número de páginas aqui, é o maior, até o Ladrão de Raios é o maior, que nem o Kufo falou. Eu gosto, eu vi no cinema também, eu acho que foi o primeiro, assim, eu vi na mesma pegada que o Kufo, daí meus primos me levaram falando, pô, é o novo Harry Potter, daí eu fui lá ver. Pô, e pra um adolescente ali de, sei lá, 12, 13 anos é muito legal, porque é uma historinha aí de herói, vai ter, sei lá, vai ter uns bichinhos voando. Deuses. Tem deuses, tem espada, tem água, não sei o quê. Mas eu acho ele um filme mais legal que o segundo, por exemplo. Sim. Eu acho que pra quem vê a primeira vez, ele é um filme legal. Depois ele fica... ele fica na memória da nostalgia. Cara, assim, peraí, a gente chegou à conclusão aqui com a fala do Dudu e ele largando a bomba pro colo do Kufo e ainda botando o Pedrinho no meio da encruzilhada que Percy Jackson Ladrão de Raios é um filme médio. Sim. Por favor. Ei, cara, isso aqui... Cara, eu tenho uma questão lá vem uma pra vocês. Eu tenho uma questão pra vocês. Porque assim, ó, eu assisti ao Percy Jackson primeiro, que eu acho que é o Ladrão de Raios, né? Não sei se qual é o primeiro, né? Isso. E eu lembro a época, o segundo eu não vi, tá? Mas assim, eu lembro a época Ainda bem. que era um filme... Eu sei que o Labella é hater, né? E tem as razões dele e tal, né? Mas assim, eu lembro que a época que eu vi era uma obra que possibilitava a abertura ou o contato dos jovens ou das pessoas ali que estão assistindo aquele filme com elementos da mitologia. Eu acho que todo filme que te abre essa janela tem pontos positivos. Ele não é um filme ruim, por exemplo. Eu digo isso em relação ao Percy Jackson, eu digo isso em relação à Fúria de Titãs, tanto lá o de 81, quanto depois as outras versões que saíram. Nossa, caralho, puxou um Fúria de Titãs aí. Esse eu não me lembrava. Que não é uma... E aí que tá, que não é adaptado. É uma obra original, tá? Que é a versão dos anos 2000, ela é adaptada do filme de 81, né? Mas que são obras, assim, ó, que nos instigam a pensar a mitologia, né? Eu acho que quando nós temos esse tipo de proposta e que o cinema leva isso mais a sério, possibilita, assim, primeiro, a permanência, né, dos elementos de mitologia, né? Porque quem é que estuda mitologia greco-romana hoje? O pessoal da história
o pessoal da literatura lá, filosofia, e parou por aí, né? Então, quando o cinema te proporciona isso, ele tem pontos positivos. Claro que para uma realização cinematográfica, ele poderia ter feito isso de outras formas. Mas eu entendo que é uma obra com caráter mais infanto-juvenil do que exatamente uma obra destinada para, sei lá, ou pretensamente destinado a concorrer a Oscars, e, sei lá, enfim, tá? O primeiro Harry Potter é a Pedra Filosofal. É que aí é que tá. O meu problema com Percy, eu já vou parar de falar de Percy Jackson, já falei muito disso e já eu quero falar, pro Cufo falarem o que foi feito de errado, enfim, que eu acho importante, porque a gente fala muito, às vezes não explica por que a gente acha ruim ou médio, como todo mundo falou aqui, enfim. Agora eu tô até com vontade de mutar aqui e sair do podcast, né, mas tudo bem. É que o problema é que, por exemplo, o Harry Potter, ele é um filme... E primeiro, quando eu vi Percy Jackson quando eu era jovem, eu amei o filme, tá? Era maravilhoso. O meu problema foi rever ele, né? Só que aí é que tá, quando eu revejo Harry Potter, A Pedra Filosofal, realmente é um filme que, assim, eu não tenho tanta paciência de ver. Só que, assim, eu vejo atributos que tornam ele um baita filme infanto. Nem juvenil, eu acho, porque ele é muito infantil, assim, o primeiro Harry Potter. E, assim, realmente, pra mim, hoje, eu não consigo, mas eu consigo ver valências. Eu acho que o Percy Jackson, ele é um filme que... Putz, ele tem essa parte positiva, mas eu acho que, sei lá, né? Eu ia falar desrespeitar a mitologia é forte, porque, cara, eu acho que ninguém crê em Zeus hoje, né? Então, eu acho que, tipo, foda-se, né? Mas eu acho que é muito... Sabe, o filme não se decide. Pô, o jeito que eles mostram os deuses, toda aquela dinâmica. Aí, vou passar pra vocês, que daí vocês vão explicar por que no livro isso é bom e gerou uma adaptação. Intolerância comendo solta, hein? Um abraço aí pra todo o povo da Grécia aí que crê em Zeus e essa galera. O nome é Alexandre Labella, tá? Quem quiser largar um raio aqui. Mas o que eu ia dizer, cara? O que é o grande problema pra mim da tentativa do Percy Jackson primeira, né, nos cinemas, né, e única, porque a outra é série, foi que eles pegaram uma historiazinha que estava fazendo um sucesso de vendas ali no Infanto Juvenil de livros e adaptaram de forma que eles não levaram muito a sério o projeto. Eles, beleza, vamos pegar algumas coisas disso, vamos fazer um filme divertido com isso e faturar. Porque, tipo assim, ele é um filme raso, que nada se leva super a sério, né? O Grover é bem humorado e eu gosto até do personagem dele do filme, mas é uma zoeirada, né? As coisas são muito fúteis no geral. Então é tipo assim, tu pegar uma coisa que é mais bem construída, que é mais séria, apesar de também ter humor no livro, e transformar numa coisa que eles meio que produziram de qualquer jeito pra soltar. O livro não é infanto, então. É sim. Não, o livro é infanto pra caralho. É infanto? Ele só não é tão, tipo, bobo que nem o filme, sabe? Sim. Eu até tava falando com o Pedrinho, porque, enfim, eu terminei de ler o Mar de Monstros sábado, agora, faz 2 dias, porque vai sair a segunda temporada baseada em Mar de Monstros, e eu assisti o filme. E eu falei pro Pedrinho, cara, os filmes do Percy Jackson, eles são muito mais, tipo, nós lemos esses livros e a gente vai fazer um filme meio inspirado no que a gente leu, tipo, no que a gente leu nesse livro, assim, sabe? E não o filme, e não o livro em si, sabe? Porque, enfim, tipo, o segundo principalmente. O primeiro, ele tem muitos elementos do livro Ladrão de Raios e tal. E daí ele tira coisas e acrescenta coisas que vai aí, se tu quiser ir contra, a favor, tudo bem, faz parte. Mas eu acho mais justificável. O segundo, eles meio que cagaram no pau violentamente. Assim, enlouqueceram. Criaram coisas que não fazem o menor sentido pro... Sabe, tipo assim, o primeiro filme faz sentido quando tu lê o livro e tu olha o filme, tu consegue justificar por que algumas escolhas foram tomadas. Agora o segundo filme não conversa muitas vezes com o livro. Até sabe? tu que tá com a memória fresca, o grande vilão da saga, pra quem não sabe, é o Cronos, né? E se eu não me engano, no segundo filme, Memória de Criança, eles já vencem o Cronos, né? Então meio que não vai... Tipo assim, ó, no livro, o Cronos... Tipo assim, o Cronos tá por trás dos panos, né? Ele tá por trás dos... Ele, tipo, tá coordenando o filho de Hermes pra se reerguer, digamos assim, né? No livro, cara, o Percy Jackson caga uma bigorna pra matar qualquer monstro com
2 metros de altura, tá ligado? E no final do segundo filme ele mata o Cronos como se ele tivesse matando uma barata, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa é bizarro, assim. Mas enfim, Mas assim, não tem o que fazer. eu acho assim, ó, que tem uma coisa, o Labella falou uma coisa que eu discordo completamente, né? Que é, por exemplo, a questão ali de acreditar ou não acreditar na existência de um deus, tipo Zeus, né? Cara, é a mesma coisa que a gente pensar as adaptações da Bíblia. Tem gente hoje que acredita. Não, pera aí, acho que tu entendeu errado o que eu quis dizer. Eu quis dizer que. Ninguém vai se ofender. Se o filme desrespeitar. Porque eu Ninguém vai se ofender. Se o filme desrespeitava, aí eu disse, não, eu acho que desrespeitar não, porque eu acho que hoje em dia ninguém vai cobrar um respeito em relação àquela adaptação. Eu não quis dizer que precisava acreditar. Se a fé nos deuses gregos existisse um grande movimento. É isso que eu quis dizer. Entendi, mas valeu, falou. Não, mas aí que está, né? Aí que está. Porque se a gente for pensar dessa forma, as adaptações da Bíblia, que é o primeiro livro adaptado para o cinema, né? Não inteiro, né? Uma parte dele foi adaptada lá na Paixão de Cristo, lá, um dos primeiros filmes da história do cinema. Cara, o que a gente tem que levar em conta quando se adapta um livro como a Bíblia? É a crença, é a fidelidade à obra, é o imaginário, é o que a Igreja Católica lá diz que é legal ou não é. Então, assim, eu acho que quando a gente tá tratando assim de. Porque também tem fãs, tem fiéis, tem fãs, tem tudo isso que tem pro universo do Harry Potter e de outros, né? Tem em relação à Bíblia. Né? Então, E isso o senhor Macari se dá também pelo Código da Vinci, né? Também pelo Código da Vinci, que é uma outra adaptação também, que já mexe com duas coisas, né? Então, assim, mexe com a religião e com a obra original. Exato, né? Tanto lá e com teoria da conspiração. Então, eu acho que assim, ó, eu acredito que quando a gente está falando de adaptação, que a gente tem que pensar como que ela, primeiro, como é que é o produto cinematográfico, que a gente não lê o livro, né? Então, mesmo tu lendo o livro, tu não tem que ir para a sala de cinema com o livro na cabeça. Né? Sim. Quando tu vai para o cinema com o livro na cabeça, tu não tá a fim de ver um filme. Tu tá a fim de esse filme não trouxe isso, não trouxe aquilo, né? Tu quer fazer uma crítica... Adaptação, né? De fato, digamos assim. Adaptação o pior tipo de crítica é essa. É dizer quais são as falhas do filme. Porque, o que teve no livro que não teve no filme, né? E tem ausências. É a pior crítica que existe também em relação a quem vê o cinema de ficção com liberdades históricas, por exemplo. Né? Isso acontece muito também. Do público Ridley Scott vai mandar um presentinho para tua casa. O Ridley Scott é um diretor que adora fazer... desconsiderar a historiografia na hora de fazer seus filmes, né? E Tarantino. O Tarantino, mas é que tá. Eu já comentei isso com o Labella, inclusive, né? São duas perspectivas diferentes. São. A do Ridley Scott eu não aceito, porque ele leva aquilo como se fosse a história levada para o cinema. Ele vende, né? Ele vende como se fosse isso. Exato. E o Tarantino não. O Tarantino faz uma sátira. Ele faz... É muito um what if, né? Assim. É isso, o what if, né? Então, o what if do Tarantino é perfeito, assim. Ó. Então, são coisas diferentes. Mas, assim, bom... eu digo isso também porque há possibilidade de adaptações de livros de história, né? E quando a gente fala isso... por exemplo, o Pedrinho citou ali o Ainda Estou Aqui, né? Que é um livro de memórias. Né? É um livro de memórias, que não é exatamente uma literatura ficcional, né? Mas que se vale de recursos do testemunho para construir aquela narrativa, né? E a adaptação também ela é muito boa, porque a perspectiva que ele leva ali é a perspectiva que não é a que tem no filme. Né? No filme tu tem a perspectiva do olhar sobre a mãe a partir, né, de um narrador que não é exatamente o Marcelo Rubens Paiva, né? É a câmera que está narrando. E ali, no livro, tu tem a memória do Marcelo Rubens Paiva. Então, eu acho que quando tu consegue fazer esse tipo de exercício de adaptação e mantém assim, a credibilidade daquilo que tu está adaptando, é quando tu atinge o êxito na adaptação. Né? E isso pode ser, e geralmente esse êxito do ponto de vista positivo para o cinema, em geral. Né? A gente sempre vê bons filmes, né? E tu citou o Ainda Estou Aqui, que é uma boa adaptação. Eu citei antes lá o
Reformatório Níquel, né? O próprio O Nome da Rosa, que é um filme mais antigo, mas que também é uma ótima adaptação do livro do Humberto Eco, né? E por aí vai, né? A gente tem aqui, poderia aqui citar vários ótimos. O melhor livro adaptado para o cinema, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que tem a melhor adaptação da história para o cinema, da história do mundo, para o cinema, é um filme brasileiro. Então, assim, ó, a gente tem tudo isso construído e muitas vezes as pessoas elas não conhecem a matéria-fonte. Né? E eu faço isso em relação, por exemplo, aos games que vocês fizeram no programa agora há pouco, né? Eu não joguei, pô, nem, sei lá, 1/10 daquilo que vocês falam e jogam, né? Mas eu avalio se o filme ele tem credibilidade naquilo que está narrando, né? Se ele tem começo, meio e fim. Para mim não interessa lá se o Sub-Zero, por exemplo, ele tá mais fiel ao game lá, não sei, uma história que não existe, que criaram lá. Para mim não interessa isso. Para mim interessa esse. Pegando o gancho, o que tu achou das 2 tentativas deles de fazerem Mortal Kombat? Cara, é aquilo, são filmes infelizes, né? Mas assim, enquanto filmes, né? Enquanto filmes eu tô falando. Mas puxando o gancho do que o doutor falou agora, tipo, o Percy Jackson 1 é um filme que funciona dentro das suas barreiras. Agora o Percy Jackson 2, tipo, ele é ruim independente do que tu fizer. Tipo, se tu leu, se tu não leu o livro, sabe? Se tu não lê o livro, tu olha e tu fica triste, sabe? Se tu não leu o Percy Jackson 1, tu olha e tu fica, talvez, muito provavelmente que nem quem leu, assim. Talvez tu saia mais feliz, assim. Mas porque tem essa questão de comparação. Agora, tipo, o segundo filme, tu, cara, independente se tu leu ou se tu não leu, tu vai sair triste no cinema. E a série nesse comparativo que tem o que não tem, a série tem bem mais coisas e ela retrata de uma maneira muito mais semelhante ao que o livro retrata. Só que na minha concepção, a série, ela é tipo, o ritmo da série é pior que o ritmo do filme, por exemplo. Porque eu acho o ritmo da série muito Lento? perdido em alguns momentos. A série, ela até quem escreve é o Rick Riordan, né? Que é o autor dos livros, né? Assim, uma coisa que me incomoda muito na série é que eu senti muito infantil. Eu não consegui me apegar muito nos personagens, achei que nem no livro, por exemplo. Não sei se é porque, né? Quando eu li o livro eu tinha, sei lá, 14 anos, 12, 13 anos, e hoje eu já tenho 25 vendo o filme, vendo a série. E a série, ela é aquilo que até o Alexandre falou no início, né? O Alexandre Macari falou no início. Que às vezes ela só é uma cópia do livro, né? Às vezes ela só pega o que tem no livro e retrata exatamente nas telas, né? E é isso que a gente quer ver numa adaptação. Assim, ficou legal. Eu, pelo menos, acho que pô, não me pegou muito. Essa questão de live é uma coisa exatamente igual. O que eu li, não tem nenhuma outra visão sobre. É só trazendo ali e acontecendo, não traz nenhuma interpretação, etc. Da mesma forma, trazendo para jogos é o Last of Us. The Last of Us, ele pega e copia para mim o jogo. Ele não tem nenhum outro ponto. É um episódio, é o que acontece no jogo. Não muda nada, eu vejo que aí não é uma adaptação, né? É um plágio do livro sem trazer outra. Sem adicionar nada pra obra, né? Cara, antes de falar de The Last of Us, que eu acho interessante também, o negócio pra mim do Percy Jackson da série, eu concordo, eu também achei que ficou bem infantil. A dúvida é se eles vão fazer que nem Harry Potter fez, que o primeiro e o segundo são bem infantis, daí o terceiro já dá um degrau acima, daí o quarto já morre gente, daí depois começa a ter coisas um pouquinho mais maduras, e quem sabe isso possa acontecer. Por exemplo, o Maldição de Titã, ele já tem algumas coisinhas um pouquinho mais acima. Não sei se quando chegar nesse ponto vai ter a mesma vibe, sabe? Eu acho que não. Me passa muito aquela vibe que no início o personagem é muito alegre, tipo aquele meme do protagonista do Round 6, sabe? No início lá tá o sorrisão e depois tá de cara fechada porque deu as merdas. Então, eu espero que eles arrumem isso, porque senão realmente vai ficar tosco, né? Não que os livros fossem super sérios, mas assim, um tom um pouquinho mais sombrio quando for necessário. Mas é que eles vão ter que fazer isso porque as crianças estão crescendo, tá ligado? Junto com a série. Exato, tem isso também. Né? E que bom que eles pegaram crianças. Que aconteceu muito parecido com Harry Potter, muito. Né? E com Stranger Things. E isso que eu digo, cara, Harry Potter pra mim, tipo assim, eu não sou o maior fã de Harry Potter, mas pra mim, não li os livros, né? Mas, cara, falando só do cinema mesmo, é uma concepção perfeita
de uma saga que evolui com a geração, sabe? Tipo, começa os filmes infantis e aí depois vai ficando mais dark. No final é um filme que, assim, não é pra uma criança ver. O Relíquias da Morte, parte 1 e 2. Eu acho que até o Ordem da Fênix já fica um pouco mais... Ali já fica um pouco mais pesado. Queria perguntar pra ti, doutor, tu falou muito durante o podcast, tu falou desde o início, dessa questão de desassociar, a gente, não desassociar, mas entender que a experiência do cinema, que a gente tá vendo um filme, é diferente da do livro. Mas será que não é quase impossível a gente conseguir fazer isso? A gente falou um pouco de fãs, né? Mas fugindo de fãs, por exemplo, a experiência, ela é diferente. Se a gente parte que a experiência da pessoa que leu o livro e depois viu o filme, ela é diferente da pessoa que não leu o livro, será que já não cai nisso? De que é muito difícil tu conseguir avaliar o filme depois que tu leu o livro de forma isenta, assim, não, pera aí, eu não posso comparar tanto, diminuir a qualidade desse filme porque eu não achei algo parecido ou alguma coisa assim, não sei se eu me fiz claro, mas assim, essa questão de desassociar a qualidade do livro pra qualidade do filme, se tu puder trazer exemplos o Kufa até trouxe o Shrek, que é um livrinho qualquer que transforma, mas se tu puder trazer um exemplo de um livro muito bom e de um filme ruim, que também a gente trouxe, mas de um livro ruim que tu leu, que tu não achou bom, mas que teve um filme bom. E como foi essa experiência pra ti, né, de ver essas duas obras diferentes? Claro que tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende na vida, a gente sempre vai levar conosco quando for assistir a um filme ou ler um livro. Então a gente parte do princípio que a gente jamais vai, digamos, apagar da memória. Isso, livre, né? Vai sem nada, sem nenhum preconceito, sem nenhum. A gente sempre vai ter uma bagagem que a gente vai levar conosco, né? O que eu me refiro é que quando a gente assiste a um filme, a gente tem que entender que tem uma linguagem cinematográfica própria na produção desse filme. Um bom exemplo disso são as obras teatrais, por exemplo. O cinema, ele surge a partir de uma vinculação de várias artes. Tá? Tem a literatura, o teatro, a música, a arquitetura, a dança, né? Todas essas artes colaboram para o surgimento da sétima arte, né? Denominada lá na década de 10, né? Por Canuto, Ricciordo Canuto. Acertou, miserável! É italiano, né? E aí ele faz esse manifesto das sete artes, né? E fala do cinema. E quando ele constrói isso, a gente tem que pensar, bom, se ele construiu isso, é porque o cinema ele já é uma fusão de várias artes, uma fusão de outras possibilidades de criação. Mas ele ele tem a sua própria linguagem. E essa própria linguagem, ela se dá pelo plano, pela montagem e pela capacidade de transformar uma história ou adaptar uma história que às vezes ela tem ali 200 páginas, às vezes ela tem 5 páginas, às vezes ela tem 1.500 páginas para um filme de 2 horas, digamos assim. Então eu acho que o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas elas levam o seu conhecimento, a sua bagagem e exigem algo que o filme ele não vai te dar. Ele não tem esse compromisso em te dar. Ele vai te dar uma visão de um determinado grupo de pessoas com um diretor lá, que às vezes responde pela parte criativa, né, com atuações, e eu acho que esse é o ponto que a gente tem que eu digo que a gente tem que ir para o cinema, livre desse tipo de pensamento ou de expectativa que a gente tem em relação a um filme. Por isso que eu não assisto trailers também, né? Eu já falei que algumas vezes, né? O trailer, ele já te conta... Se tu já tem uma experiência em ver trailers, ele já te conta o final do filme, muitas vezes. Então, não tem porquê, né, tu quebrar essa experiência feita lá, né? Enfim, por um grupo que às vezes nem é a equipe que faz o filme, né?
Quanto menos informações tu tem do filme, melhor vai ser a experiência, né? Normalmente. Ou às vezes mesmo assim, ó, tu vai achar o filme não tão bom. Às vezes o trailer é melhor que o filme. Vídeo Esquadrão Suicida aí. Exato. E quando o trailer é muito bom, tem que se desconfiar. Então, assim, eu digo nesse sentido, tá, Labela? Quando eu falo de ir de peito aberto pro cinema, mesmo que tu tenha lido o livro antes, que tu tenha uma bagagem cultural legal, né, que vai te ver o filme com outros olhos e tal, primeiro assiste ao filme, e aí, a partir de assistir ao filme, tu vai, né, sair da sala com... ou da sala, ou da sala da sala de cinema, ou da sala da Star, né, onde tu estiver vendo o filme, né, com aquela sensação assim de um produto que foi, né, consumido com devido respeito, né, sem outras telas, junto, sem Pior que, sabe que eu tava pensando quando tu falava, né, de coisa adaptada, enfim, até se for um roteiro original que, sei lá, retrate a vida de alguém, já vai ter muita gente que vai, não, mas peraí, tu não colocou esse momento e esse momento... Também tem isso do outro lado na parte do original também. Por exemplo, agora o filme do Richard Linklater lá, da Nouvelle Vague. Aí vai ter o sommelier da Nouvelle Vague francesa lá e vai estar... Pera aí, mas tu não colocou sei lá, o Truffaut aqui, enfim, né? Não referenciou. Vai ter o Alexandre Macari, né? Quer dizer, né? Aproveitando o gancho, uma vez o Macari tentou me agredir porque ele achava que eu era o fã do Harry Potter que brigava porque o Carlinhos Weasley, que é um dos irmãos do Ron, só é mencionado e não aparece no filme. Esse exemplo nem se aplica tanto a Harry Potter, porque eu não acho que os filmes são ruins. Eles são alguns razoáveis, alguns bons e alguns até muito bons, na minha opinião, no caso do 2, do 3 e do 8. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, e de fato, né, é muito difícil tu ir imparcial para um filme que tu leu o livro dele. Mas o que me quebra é quando tu vê um filme medíocre de uma obra literária que tu considera boa e te passa aquela sensação de, poxa, que pena, podia ter saído um negócio tão legal, sabe? Exato. E assim, tem exemplos de coisas que são muito parecidos com o material original, como o Pedrinho falou do The Last of Us, e que, na minha opinião, ficou muito bom, porque é de uma qualidade muito alta. E tem coisas que mudam bastante. Por exemplo, eu li o Misery, né, o Louca Obsessão, depois eu fui ver o filme por curiosidade, e ele é relativamente diferente, mas eu achei divertido. Eu achei o livro mais complexo, mais aprofundado, mais interessante, mas é um filme interessante também e relativamente diferente. Viu, Kufa? Eu tenho um exemplo aí de uma obra literária sul-riograndense. Churrasco, bom chimarrão. Talvez um marco da literatura sul-riograndense, que se chama O Tempo e o Vento. Vocês já devem ter lido, nem que seja lá, né, o Continente 1 e 2, né? Porque O Tempo e o Vento é dividido em vários tomos, né? Sim. O Continente, o Retrato, o Arquipélago. E teve uma adaptação para o cinema com o senhor Tiago Lacerda. E com a Fernandona. Que, assim, é um desrespeito. Esse sim é um desrespeito em relação à obra que está adaptando, mas não só por adaptar de forma medíocre, mas por mentir para o espectador. Dizer que está adaptando O Tempo e o Vento, quando na verdade está adaptando lá uma partezinha do Tempo e o Vento, entendeu? Então é diferente, por exemplo, do Duna, parte 1 e parte 2. Tudo bem, ele dividiu em duas partes, né? Mas ele está ali fazendo uma adaptação desse primeiro volume, né? Não é nem o Duna completo, né? Enfim. Então, assim, ó. Sim. Aqui o Tempo e o Vento, ele tentou, assim, ó, ele te vende um negócio e te entrega outro completamente diferente, mediocremente realizado. E mesmo sendo cultura aqui sul-riograndense, que eu acho que sempre tem as suas valências, sua importância e tal, ele faz isso com desrespeito, assim, ó, que, por exemplo, a série televisiva lá dos anos 80, ou fim dos anos 80, 85. Ela não faz. Né? Ela consegue, digamos, mesmo também tendo problemas de adaptação, ela consegue te passar mais credibilidade daquilo que está sendo contado. Então, assim, ó, quando tu tem uma adaptação desse tipo, eu sempre me vem à mente O Tempo e o Vento como um exemplo de
uma obra grandiosa com uma adaptação medíocre, né? Digamos, quer te vender uma coisa que não é. Então, esse seria um exemplo, né, de ótimo livro com uma adaptação incrivelmente, eu não sei nem o termo para dizer se é canalha, cafajeste, eu não sei qual o termo, né? Mas é um termo forte, seria. Um monte de bosta. E falando pelo outro lado, né, a gente vê também adaptações de livros ruins que geram filmes inesquecíveis, né? E o Hitchcock é um desses diretores que pegava, em linhas gerais, sempre literatura digamos, literatura, subliteratura, né? Que seria Essa bomba, né? seriam termos corretos, subliteratura, né? E fazia obras fantásticas, né? Tá aí, né? O Corpo que Cai, enfim, outros filmes dele, né? E sobre o Stephen King, só para fazer uma conexão aí com a fala do Kufo, né? Eu não li o Misery, né? Mas vi o Louca Obsessão, que eu acho que o filme ganha pelas atuações. Ele é meio simples, né? Exato, mas assim, as adaptações, as interpretações né? Eu acho que é a Kate Bates que faz a vilã da história, né? Eu acho que é Isso, Kate fantástica, né? Mas tem um outro livro do Stephen King, que na verdade é um conto, que gerou talvez o melhor filme da história dos Estados Unidos, pelo menos, né? Que é Um Sonho da Liberdade, que é baseado num conto de Stephen King, né? E um conto medíocre de Stephen King, diga-se de passagem, e que gerou aquele filme que é inesquecível, assim, considerado um dos melhores filmes dos Estados Unidos de todos os tempos, né? Então, para vocês verem, né? Há essas duas possibilidades, né? Talvez aí sim seja mais difícil tu adaptar uma obra de grandes proporções, né? Como O Tempo e o Vento, ou mesmo Duna, né? Do que adaptar obras mais desconhecidas como o próprio Um Sonho da Liberdade, que é um conto do Stephen King, né? É o seguinte, o Pedrinho tá quieto há muito tempo aí, a gente tem essa... explicar pro Pedrinho, né? Porque a gente tem a mania de todo mundo é tagarela, né? O Dudu é o menos tagarela, né? Mas se tu não te meter no meio das nossas falas, fica aí o tempo inteiro. Mas o que eu vou te perguntar agora é o seguinte. Tem algum livro que tu leu que não foi adaptado ainda pro cinema? Que tu queria que fosse? Aí é uma pergunta complicada, né? Puta, tem que lembrar todos os livros que eu já li. Não, o cara veio com uma dicção perfeita, o fone top. Não, mas tu elevou o nível daí, né, cara? Eu tenho que... mas como comentei, o fone, né, não... Patrocinado. Pela Schwarzhaus. Aí eu tenho que pensar, puta, é uma pergunta muito complicada. Pegou de calça curta. Me pegou com as calças riadas. Puta, cara. Me dá um tempinho aí, uns 10 minutinhos. Se o Dudu e o Kufo quiserem trazer algum. Cara, tem, cara. Eu sou um cara que gosta muito de ler biografia, né? E daí, eu gostaria muito de ver. Eu lembro que uma época eu fiquei meio revoltado uma época. Foi uma das minhas primeiras reviews do Letterboxd com o documentário Marginal Alado, do Chorão, que é um documentário que conta a história do Chorão. Eu não lembro mais tão bem assim o documentário, mas enfim. E eu fiquei revoltado porque, curiosamente, na época eu tava lendo o livro da Grazi, que era o par romântico do Chorão durante boa parte da vida dele. E, tipo assim, cara, uma distância muito grande, assim, no meu ponto de vista, do livro da Grazi com o documentário pro Chorão. Mas é porque, enfim, né, são duas obras, primeiro que são duas obras diferentes, são dois pontos de vista totalmente diferentes e coisa e tal. Mas eu fiquei com muita vontade de ver algo como um filme, tipo, baseado no livro dela, sabe? Tipo, trazendo o ponto de vista dela sobre o Chorão, sabe? Porque, enfim, tipo, o livro não passa pano pro Chorão, todo mundo sabe que o Chorão é um cara extremamente... controverso. Polêmico, controverso, pra dizer o mínimo. E, tipo assim, ao mesmo tempo que ela explica, entre aspas, né? Mas, tipo, ela mostra o quão
genial e quão apaixonante o Chorão era, ela também, tipo, expõe quem era o Chorão de verdade, assim, né? Um cara complicado, um cara complexo, tal, difícil e tal. Então, é isso. Mas é uma biografia do Chorão escrito por ela. Não, o primeiro capítulo do livro é uma história sobre ela, e acho que no segundo ou no terceiro ela conta como é que ela conheceu o Chorão, e por aí é tipo a vida dos dois se entrelaçando, assim. Então conta coisas que é exclusivas do Chorão, conta coisas que é exclusiva da Grazi, e conta coisa dos dois, sabe? Mas uma produção que eu quero ver quando acontecer, né, e que já foi, entre aspas, ela já foi confirmada, mas não tem nada se desenvolvendo desde então, é a adaptação do livro da biografia do Anthony Kiedis, que é o vocalista do Red Hot, que eu li também. Sabia, né? Sempre, né, cara? Que já tem aí, já tá meio que em pré-produção, digamos assim, para ser feito. E daí, cara, é um dos livros mais, tipo assim, é um dos livros das biografias que eu vi, um dos livros mais, tipo, de se confessar coisas absurdas, assim, tipo, coisas muito tristes. E outro cara muito controverso, né? Controverso pra caralho. E é outro livro que, tipo assim, mostra, tipo, várias merdas que esse cara fez. E daí até chegar no momento onde ele escreve no livro dele que ele largou as drogas no dia que eu nasci. Então, Absolute Cinema, e é isso. Então, quero que esse filme chegue de uma vez, tá ligado? Eu vou deixar o Pedrinho pensar mais um pouco ali eu acho que ele tá procurando, pra ver pela câmera, o que ele tá pesquisando, um livro que ele tenha lido, perguntar pro Cufo. Cufo, tem algum livro que tu tenha lido que ainda não foi adaptado pro cinema que tu queira ver? Puxar um anime. Quer dizer, mangá. Não, é que aí é que tá, né? Anime, a maioria dos que a gente consome são aqueles mainstream muito fantasioso e muito difícil de ver em carne e osso, né? O mais fácil de virar isso Eu acho que o ideal seria uma série, mas dá pra fazer um filme também, é o Monster, que é um fantástico thriller. Cara, tu leu a minha mente, eu ia falar isso daí. Em termos de qualidade, não é das minhas obras favoritas, mas em termos de qualidade, poucas vezes eu vi um desenvolvimento de personagens tão absurdo. E assim, eu acho que podiam adaptar, mexer bastante, mas pegassem o núcleo daquela narrativa, se fizessem um filme ou uma série daquilo bem feita, eu acho que ia, assim, dar muito certo. Mas esse daí já adaptaram, tem uns piazinhos lá na escola e tal, que vão parar no ônibus. É que tem muita coisa... Não, pra te ter uma noção, tem tanta coisa chamada Monster no mundo, que muita gente não sabe, que tem um outro mangá, chamado Monsters, com S no final, que ele foi um dos primeiros mangás que Eiichiro Oda fez, e ele faz parte da história de One Piece, só que ele se passa 800 anos antes. Então... Foi interessante falar, até explicar um pouquinho pro público, pra quem chegou até aqui no episódio, que a gente decidiu meio que quadrinhos, aí junta mangá, né, que são quadrinhos orientais, de tirar, porque a gente já teve um episódio só sobre anime, que falou um pouco de mangá, a gente já falou aí do MCU diversas vezes, e a gente tentou focar mesmo em livros fora quadrinhos e mangás, mas eu acho que nesse momento aqui é interessante até que, por exemplo, eu sou muito mais de ler coisas assim acadêmicas, assim, sei lá, coisas que não dá pra adaptar, sei lá, tipo... Eu também. Como o futebol no rastro da notícia do Cabrini, tá ligado? Sabe, um documentário, tá ligado? Mas não vai dar um... Cara, agora parando pra pensar, tem um livro que eu amo, chamado O Obstáculo é o Caminho, que o cara conta, o Ryan Holiday, ele conta várias histórias de pessoas que usaram o estoicismo pra passar por adversidades. Ele pega figuras históricas, pega Steve Jobs, pega Marco Antônio, assim, uns caras assim que eu nunca tinha ouvido falar, mas que fez uma coisa absurda lá no país dele e foi super importante. Esse podia virar uma série com episódios independentes, sabe? Porra, eu acho que ia ficar foda demais parando pra pensar. Eu acho que como o futebol explica o mundo é um exemplo também de que poderia ser uma minissérie documental, digamos assim. Mas seria mais um documentário, né? Na minha cabeça. É porque eu tava pensando que o Kuf tinha falado essa coisa, mangá e quadrinho é um bagulho difícil. Eu acho que mangá mais ainda que quadrinho. Adaptar pro filme live action, no caso, né? Sim. Porque aí que tá. Esse é um assunto que a gente tá falando, toda essa questão de adaptações, é muito grande o tema, né? Porque uma coisa que eu tinha esquecido de comentar antes, que aí eu pensei no mangá, é que quando tu adapta pra animação, filme animado,
é outros 500, né? Eu acho que talvez a animação, eu sei que são linguagens diferentes, mas é aquela liberdade que eu sinto um pouco maior, uma liberdade poética um pouco maior, pelo menos na minha cabeça eu aceito muito mais absurdos numa animação. Então daqui um pouco tu adaptar um livro, sei lá, um livro... Como é que é o nome daquele cara, doutor, que escrevia coisas de terror? HP Lovecraft, é esse, né? Que é o terror... Tipo assim, esse é um que já tentaram muitas vezes, eu acho que nunca... eu não me lembro agora qual o filme que eu vi dele, que eu acho que é A Cor que Caiu do Céu. Não me lembro que, enfim, no filme a cor é roxa, né? Então a gente sabe que cor que caiu do céu, porque no livro é descrito que não se sabe. Então eu acho que esse tipo de coisa, talvez, assim, numa animação, talvez certas coisas sejam melhores adaptadas na animação, né? Porque eu acho que facilita um pouco mais. Eu digo isso porque tá latente na minha mente a ideia que a gente já falou, né? Já que a gente falou de Percy Jackson, vou puxar aqui um pouquinho, né? Tipo, que Transformers é uma ideia esdrúxula, é vergonha alheia, realmente, os filmes, o conceito, mas na animação já não fica tão ridículo, sabe? Tu aceita, eu pelo menos aceito um pouco mais. Mas agora, antes, já que o Pedrinho pediu os minutos pra pensar, eu vou passar, antes de passar pro Pedrinho, eu vou passar pro doutor. Doutor, tu que já leu aí vários livros, tem um livro que tu leu e que tu acha que tu queria que fosse adaptado, que ainda não foi? Cara, eu gostaria que mais livros do José Saramago fossem adaptados. É a mesma coisa que eu falo em relação à dificuldade de uma adaptação, né? E a gente fala em relação a alguns autores, né? O Saramago também tem as suas complexidades, né? Mas tem um livro dele que é o primeiro livro que eu li, inclusive, dele, que é um livro que até hoje é uma referência para mim, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é o livro... Eu abri aqui quando falou José Saramago para ver os livros dele e foi um dos primeiros que apareceu. Exato, porque é aí que tá, né? É um dos livros que deu a ele o Prêmio Nobel de Literatura. E é um livro tão humano, assim, como ele consegue colocar, assim, o leitor dentro daquele universo da época de Jesus Cristo e tal. Para quem não lê o livro, assim, ele naturaliza todo o processo que a Bíblia, né, torna mais mítico, né? Por isso que eu falo muito dessa questão, né? Dos personagens da Bíblia serem personagens criados ali também por autores, né? E que romanceiam muito e constroem esse universo de uma forma tão fantástica, né? Que fica pouco crível, né? Se tu não tem a fé naquele propósito, né? E o Saramago, ele consegue, apesar da forma como ele escreve, que é uma forma bem difícil, assim, para a língua portuguesa. E ele é português, consegue, né? Lembrar, falar pro pessoal aí, né? Ele é português. Isso, português de Portugal, que ele não permite que se adapte para o português do Brasil. Então, tu tem que ler os livros de Portugal. Calelinho, muito bem-vindo a Portugal mais uma vez, em direto para a Mega Hits. Queres saber uma coisa? Andaste a reunir com o Ivandro e com a Soraya Ramos? Queres-me explicar? O quê? Tem algumas sequências desse livro que são inesquecíveis, assim. Então fica a recomendação para quem não lê, que leia, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, e que algum cineasta aí com bastante coragem, né? Quem que tu acha? Quem que tu acha que poderia adaptar esse livro? Cara, o Fernando... Não vale falar Martin Scorsese. Não, até porque o Scorsese já fez a versão dele, né? O Scorsese já fez... É verdade. Já fez A Última Tentação de Cristo e esse livro, né? Ele também trabalha com essa ideia do relacionamento entre a Maria Madalena e Jesus, né? Então, assim como tem no filme do Scorsese. Aquele do Martin Scorsese é adaptado também? A última é adaptado. Nikos Kazantzakis. Agora não me lembro o nome do autor, mas ele é grego. E é bom. Eu acho que assim, poderia ser um cineasta brasileiro, não precisaria ser um cineasta hollywoodiano, né? Eu acredito, por exemplo, o Fernando Meirelles já fez uma adaptação muito boa. Mas eu acho, cara, que hoje tudo leva pro Walter Salles fazer uma adaptação desse livro, pro Walter Salles sair um pouco, né, desse lugar comum aí, né, de tratar temas mais, digamos, de uma cultura mais anos 70 para cá, né? Ou anos 50 para cá, né? Que é onde ele geralmente situa doutor, eu ia ter perguntado, tu falou que o livro é em português, enfim, mas
Tá aí, no caso, a retratação de diálogos e tal, tudo em português. Tudo em português, claro. Cara, seria interessante, porque a gente tá acostumado ao inglês tá em todas essas obras, né? Como se, sei lá, na época você falasse inglês, né? Seria interessante ver em português. Aí gera um outro debate no Entre Pautas, né? Que é justamente a perspectiva, por exemplo, de tu fazer filmes sobre Segunda Guerra mostrando alemães falando inglês, né? Ou filmes sobre a cultura... Napoleão falando inglês. A cultura maia falando em inglês, né? O único cineasta que fez algo, digamos, incrível, assim, do ponto de vista desse tipo de adaptação, né, da linguagem, inclusive, foi o Mel Gibson, em A Paixão de Cristo, que ele fez lá os atores falarem aramaico para adaptar lá a época de Jesus Cristo, né? Mas tirando o Mel Gibson, né, eu acho que não teria problema nenhum, assim, tu fizer uma adaptação de uma obra literária portuguesa, com atores falando em português, né? Até porque aqui no Brasil tem ali né, a Paixão lá de Jerusalém, lá, acho que em Pernambuco, em algum lugar lá. E não pegaria no calcanhar do Walter Salles, né? Porque o Walter Salles, quando vai dirigir em inglês... Exato, né? Walter Salles tem problema. Mas, né, ele fez um filme falando em espanhol, né? Que pra mim é o melhor filme dele, que é o Diário de Motocicleta, que é uma adaptação literária também, né? Então, ele sabe adaptar a literatura, né? Só que às vezes ele vai para um caminho mais estranho, né? Pedrinho, quero saber se tu já sabe qual que tu vai falar. Então, acho que ali quando o Eduardo com o Farmo de livro que tá entrando em documentário, né? Ali depois da pandemia, eu comecei a ouvir muito podcast ali, até impulsionado um pouco conversando com o Eduardo, Bergamota Mecânica, outros podcasts aí, que falam sobre temas que não são só, vamos dizer, história contada, né? Ou história sem H. Falam sobre história real, né? E aí eu comecei a ler livros mais que contam essa parte de... menos livros de história, vamos supor, ali uma... Ficção, mas um livro que falava mais, retrata a história de alguma outra forma. Então, por exemplo, acho que o Eduardo citou ali Como o Futebol Explica o Mundo, li alguns outros livros sobre política, etc. E um livro que, assim, como eu falei, faz tempo que eu não leio um livro que traz uma ficção, uma narrativa. Ali o último foi Duna, né, devido ao filme, que eu acho que poderia trazer um documentário muito legal e diferente. É um livro que eu até peguei no Bergamota Mecânica, que é La Doce, o nome. Que ele fala sobre o envolvimento da torcida organizada do Boca Juniors com a política argentina. Como os caras começaram a se infiltrar dentro do governo argentino, da prefeitura e do governo de Buenos Aires, e, assim, começa com uma torcida lá que tinha, sei lá, os caras jogando bola num porto, vendo um navio passado com a bandeira da Suécia e criar uma torcida organizada, até chegar em uma torcida que tem briga de facção para definir quem é o novo presidente e influencia diretamente na política de uma das maiores cidades aí da América Latina, quiçá do mundo, né? Então acho que talvez para um documentário seria uma coisa interessante mostrar um outro lado aí, né? Que é um lado pouco conhecido da... Um documentário do Peleja sobre... Nossa! O Peleja não sei se vai ter verba suficiente para fazer um tão grande assim. Mas assim, como não faz tempo que eu não leio um livro com uma narrativa, acho que a maioria dos livros que eu leio é com base ou na indicação ou na alguma obra que tu vê, acaba fugindo da cabeça. Então, meus amigos, este foi o episódio de hoje, né? Agora dá dá não, né? Concedeu o momento da despedida primeiro para o nosso convidado especial aí, né? Que fez a cavação de vaga inacreditável durante esse episódio, né? Pedrinho, muito obrigado por vir participar. Como eu falei antes ali, são matracas aqui que não param de falar. Que geralmente as pessoas, quando participam pela primeira vez, elas falam menos. Pode ver aí o Ives, falou bastante? Eu sou o doutor, né? Mas aí tá o Ives, o Arthur, todo mundo fala pouco nisso. A Jéssica, inclusive, que participou do Adolescência, a Débora, que participou de sitcoms, geralmente falam menos e depois... a namorada do Ives também, quase esqueci, a Giovana também. Então é normal, mas muito obrigado por conceder teu tempo, cara trabalhador das engenharias aí.
Muito obrigado, Pedrinho. Foi muito boa as tuas contribuições pro podcast. Eu agradeço aí o meu sonho. Tem que fazer um podcast olhando pro Eduardo com essa cara aí, o tempo inteiro fazendo bobagem na câmera, né? Graças a Deus é um podcast por áudio, né? Que senão, degringolaria, né? Mas agradeço novamente o convite aí e desejo muita sorte aí pra esse podcast Vida Longa, o Entre Pautas. Vai ser chamado na sequência já. Só vir aí o episódio. Já? Não, ele cavou, né? Não, o Pedrinho podia ser o fixo de assuntos voltados à Duna. Mas Duna só vai ser retratado em Messia, daí tu vai acabar com ele. Tudo que não quer fazer episódio da série, hein? Não, mas pera aí, daí nós vamos fazer de The Last of Us de... Vai da puta que pariu. One Piece? Tá. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por vir discordar de mim e espalhar o teu conhecimento. Eu que agradeço aí novamente, né, a parceria de vocês aí, né, Pedro, bem-vindo aí, espero trocar novas ideias contigo aí, é importante que a gente fortaleça o lado azul da força, e acredito também que é importante um podcast como esse, porque a ideia aqui é incentivar tantas pessoas a verem mais filmes, mas também a lerem mais livros, e já que a gente está no dia do livro, eu acho que é cada vez mais necessário, né, que se forme um país de leitores, e espero que as nossas falas aqui contribuam de alguma forma para isso. É lindo, muito bonito. É isso aí, né, meu povo, mais um episódio gravado, dessa vez eu perdi a conta, é o 32? 32. Cara, 32, que honra participar disso aqui. Me faz muito bem pra minha cabeça. Eu tava até falando pra minha psicóloga semana passada que eu queria poder gravar o Entre Pautas todos os dias, de tão prazeroso que é pra mim. E, enfim, obrigado demais. Eu sempre falo, e como tu falou isso daí, muito legal, mas é que o se faz bem pra cabeça vir falar, não faz bem pra cabeça editar, cara. Isso eu tenho certeza. Você aí é áudio que quer uma experiência sem receber nenhum tostão, só pelo amor à arte. Cara, muito obrigado, primeiramente, esse grande canalha que aceitou participar do Entre Pautas Podcast nessa noite iluminada de segunda-feira. Um grande conhecedor dos livros e da sétima arte. E aos ouvintes que estiveram, as ouvintes que estiveram até este momento no podcast, e é isso, né? O meu sonho é desenhar ônibus do Rio de Janeiro. Meu sonho é desenhar ônibus do Rio de Janeiro. Desenhar ônibus? Desenhar ônibus no Rio de Janeiro, porque eu comecei a desenhar, desenhar ônibus do Rio de Janeiro. Chega! Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e deixar o like no vídeo e também de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio. Também nos siga no Spotify e avalie o Entre Pautas Podcast com as 5 estrelinhas. Lembrando mais uma vez que deixei uma enquete aqui na plataforma. É só puxar a tela para baixo para quem está acompanhando o episódio, que ali vão aparecer as opções dessa enquete aí que vai ser bem interessante. Nas redes sociais, nos siga no Instagram, @entrepautaspodcast, assim mesmo, tudo junto. Se quiser nos mandar uma DM com o que esquecemos de falar nessa edição, aí livros que foram adaptados e que você achava muito necessário que tivesse, nos manda lá. E também sugestões de temas para os próximos programas. Se preferir, também pode entrar em contato pelo nosso e-mail, entrepautasalexandre@gmail.com. Se gostou do conteúdo, compartilhe o Entre Pautas nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem no próximo episódio do Pautas de Bolso, onde vamos falar sobre o filme Minecraft. Tchau, tchau e até mais!